Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Educação em Evidência. Para vocês que estão em casa, não esquecerem jamais, o nosso programa tem o principal objetivo de possibilitar que as escolas do nosso município, elas possam apresentar aquilo que de bom elas desenvolvem em suas estruturas. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber mais uma escola do nosso município, mais uma escola municipal. Eu estou falando da Escola Municipal Professora Socorro Amaral, aquela escola que está presente lá no bairro Paizinho Maria. E para abrilhantar a nossa bancada hoje, nós estamos recebendo as gestoras dessa instituição que vem desenvolvendo há muitas décadas um processo de ensino-aprendizagem diferenciado, não só no bairro Paizinho Maria, como na comunidade escolar como um todo aqui na nossa cidade de Currais Novos. Então eu queria apresentar para vocês que estão em casa a professora Luzinete Maria, dizer para a senhora que a senhora seja muito bem-vindo. E eu gostaria que Vossa Senhoria dissesse para quem está em casa quem é a professora Luzinete na sua essência, de forma pessoal e de forma profissional. Então, primeiramente, obrigada, por estar aqui. A gente agradece, é uma gratidão estar aqui apresentando nossa instituição. E Luzinete é professora há 24 anos no município, graduada em pedagogia, pós-graduação em educação infantil e sempre que lecionei a sala de aula, da educação infantil ao Fundamental 2. Em 2013, tive a oportunidade de ser convidada a ser coordenadora da educação infantil. Passei 6 anos coordenando a creche Infância Alegre, que também funciona lá na escola. E em 2019, novamente, um convite a ser gestora. Na gestão anterior, com Edmilson. E 2021, com a minha colega aqui, Socorro Silveira, estamos na gestão, Então, muito bem. Então, de Socorro Amaral, já tem mais de uma década, então. Muito Exatamente. bem, que coisa boa. Mas me diga uma coisa, eu posso dizer que existe o Socorro Amaral antes da sua chegada e depois da sua chegada? Sim, pode-se dizer assim. Com a nova gestão em 2015, talvez antes, nos meus cálculos, houve uma nova mudança na instituição, onde havia já funcionários lá com desejo de mudança, de que algo melhor viesse, para a própria comunidade. E com no início da gestão de José Valdo Florencio, conjuntamente com Edmilson, começou toda uma mudança. E aí a gente estava lá também com esse desejo de que a escola crescesse. E fomos colhendo frutos aos poucos, ao longo do tempo. Muito bem. Já a gente volta para conversar mais. Sim. Vou só pedir licença à professora Luzinete para que a sua colega de gestão se apresente para quem está em casa, a professora Socorro Silveira. Seja muito bem-vinda, minha querida, e fique à vontade. Obrigada a você, a TV Câmara, pelo convite, isso é muito bom. Não só a comunidade do bairro Paizinho Maria, mas a sociedade em geral do nosso município, conhecer nossa escola, O que acontece lá, as poucas, muito, aliás, desenvolvimento que já tivemos naquela escola. Eu sou Socorro Silveira, professora, sou uma pessoa, amo a educação, estou nela porque amo e gosto. E sou formada em pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia, institucional e clínica. Também uma área que gosto muito e que pretendo desenvolver no futuro. Muitos anos de instituição já? No Socorro Amaral, sou nova, Uhum. Tenho 4 anos e 6 meses. 4 anos para educação não é nada, Exatamente. Mas iniciei a minha carreira profissional lá. Quando eu entrei no município, a primeira escola que eu lecionei foi o Socorro Amaral, na educação infantil. Ela estava sendo fundada a sua creche, educação infantil, e eu comecei lá. Éramos 3 professoras, Depois, como eu moro aqui no centro, ficou um pouco distante, naquela época era tudo muito difícil, eu vim para as escolas aqui do centro. Trabalhei 16 anos na Escola Municipal de Nossa Senhora, Na sala de aula, muitos anos, e 6 anos como coordenadora pedagógica também da creche,
educação infantil, né? Depois disso, voltei para o Socorro Amaral, para trabalhar na coordenação administrativa. Muito bem. E, estando lá, terminou o mandato do gestor anterior, ele não podia mais se candidatar. Luzinete era a vice dele, ela podia se candidatar e procurava uma vice-gestora. E a gente conversou e resolvemos ficar juntos, entrar juntos nesse barco, né? Estamos aqui. Para vocês que estão em casa, já deu para vocês perceberem que hoje a bancada está recheada, né? 2 mulheres empoderadas, compromissadas e que têm um diferencial, que amam a educação. Então, professoras, me diga uma coisa. A Escola Municipal Socorro Amaral, essa colocação Socorro Amaral, ela surge de quê, afinal? Bem, rindo da história, né, a nossa escola, ela surge a partir do momento que, quando o bairro crescendo, né, a população crescendo, e aí existia a Escola Rosa Cunha, né, e fiz parte dessa história, da Escola Municipal Professora Rosa Cunha, que naquele momento não comportava mais a quantidade de alunos o qual o bairro tinha, né? Então, surgiu a ideia da construção de uma nova escola, que é aí o Socorro Amaral. O Socorro Amaral, o nome foi escolhido, né, intitulado Socorro Amaral, em virtude da professora Socorro Amaral, que contribuiu também com a educação do município de Currais Novos. Ela foi gestora, né, passou por essas fases de coordenação, então também fez parte da comunidade. Ela morava no DINIT, ali hoje o DINIT chamava na época DNR, e seu esposo era engenheiro, e vieram morar lá na residência ali do DINIT. Então, ao falecimento dela, né, houve essa homenagem de uma pessoa que realmente tinha contribuído com a educação e aplausível. Tem ideia mais ou menos quantos anos o Socorro Amaral? 35 anos. 35 anos. Isso. Esse ano? 1988 foi a fundação da escola, né? E que hoje avança a passos largos. Isso, e que aí nós tínhamos a história só até então da escola, né? E veio a creche fazer parte também dessa história que posteriormente Pronto, a gente então vai... já pegando carona no que a senhora colocou aí, quais as modalidades que a escola apresenta hoje? As modalidades de ensino, é isso? Então, nós temos da educação infantil a EJA. Entendi. Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e EJA. E a creche, né? Sim, que é a educação infantil. Muito bem, no caso, a creche já existia na instituição? Não, a creche, ela funcionava antes do Socorro Amaral ser, né, construído e tal. Funcionava em estabelecimentos do bairro, em conselho de associação do bairro, até chegar... Hoje existia um prédio do lado da escola, que foi construída para atender 2 turmas de creche, manhã e tarde. Posteriormente, aí já nos anos 90, a creche passou a fazer parte né, na própria instituição da escola, Creche Infância Alegre. Muito bem. Está lá, né? Então, aí hoje, manhã lá. e tarde, é o ensino infantil, Fundamental 1 e 2, manhã e tarde, é isso? Isso. E à noite é a EJA. À noite é a No EJA. caso, a EJA, pelo Estado ou pelo próprio município? Próprio município. Pelo próprio município, É né? isso. Com os mesmos professores da própria instituição, Da própria instituição. que está lá manhã e tarde, é isso? Isso. Alguns estão manhã e tarde, outros só estão à noite. Total de alunos? 477 alunos. 477 alunos? Isso. Muito aluno, né? É. Mas me diga uma coisa, esse total de alunos só do bairro, outros bairros? Nós temos 2 bairros, né? O Alto Santa Rita e bairro Paz de Maria. Então, atende toda essa clientela. E ainda temos alguns alunos que vêm da zona rural, né? Próximo à cidade, como também alguns bairros mais próximos, Então, sabe? me achei- Como Então, o centro, né? Então, eu Tem gostaria de um dizer que uma quantidade de salas muito consideráveis, né? pra Nós distribuição temos, dos alunos. hoje funciona 12 salas de aula, ambas funcionam manhã e tarde, são preenchidas. As 12 salas de aula. Muito bem, É, muito bem. uma realidade bem... 477. Muito aluno, né? Comparado a muitas escolas aí que estão com menos de 200 alunos. Isso. Né? Exatamente. Já tivemos 500 alunos. Foi. Né? Como a gente porque, tinha assim, as turmas mais numerosas, esse né? processo de matrícula, ela acontece, muitos alunos vão embora para outros municípios, outros bairros, como Promorá, aí fica mais perto para as escolas que lá estão, né? Aí eles fazem
E essa nossa avaliação em relação a essa redução, exatamente o período da pandemia, que as famílias vieram para as cidades de origem, então, retornaram. Então, muitos motivos foram esses, né? Retornaram às grandes capitais, né? São Paulo, enfim. Muito bem, mas agora me diga uma coisa, a Socorro Amaral sempre foi onde está hoje? Sim, sempre foi onde está mas hoje. Mas com um prédio bem mais tímido? Sim, bem mais tímido. Porque, voltando à história da origem, né? O Rosa Cunha funcionava onde hoje é o Centro de Reabilitação, né? Aquela pracinha ali para Uniano Pereira. E o prédio do Socorro Amaral, só que numa mudança de... vamos dizer assim, houve mudanças, né? Não tanto para a realidade que está hoje, houve mudança. Então, quando ela surgiu, ela apenas tinha 4 salas de aula. Ah, muito bem. Aí depois, com a educação infantil fazendo parte da escola, foi-se construindo novas salas. Porque, assim, pelo que eu pude perceber lá, né, na nossa visita, é que espaço não falta, né? Para que haja uma ampliação mais completa da escola, né? E aí nós temos a proposta, né? Futuramente aí, bem próximo. Uma coisa, hoje a Socorro Amaral, eu posso dizer que hoje ela é abraçada por esses 2 bairros, enquanto comunidade, ou ainda falta avançar um pouquinho essa valorização por parte da comunidade relacionada à escola? Sim, abraçam. Porém, diante do tempo que a gente vive, né, venciou aí a pandemia e tal, esse processo aí que nós assumimos a gestão, realmente a gente sente que houve uma certa, vamos dizer, um distanciamento, né? E esse ano, o ano passado, a gente já começou a fazer esse trabalho de trazer a comunidade para que elas entendam exatamente o papel dela na escola. Então, esse ano está sendo mais fortalecido ainda, esse trabalho, né? E a gente espera realmente colher bons frutos diante dessas dificuldades de... Porque, assim, a maior dificuldade também é mostrar para a comunidade que a escola não é um depósito, né? Isso. Que faz o seu papel, mas o papel mais importante vem de casa, né? Da família chegar junto, da família educar, né? De verdade, de fato. E que a escola seja aquele complemento em termos de ajuda, né? De acompanhamento. E que muitas famílias colocam os filhos lá para que a escola crie seus filhos, né? Mas eu creio muito bem, creio de fato mesmo que vocês estão no caminho certo, né? Pude observar que a escola é muito bem zelada, né? Muito bem organizada, para possibilitar justamente que esse processo de ensino-aprendizagem ele venha a se concretizar cada vez mais, né? Então, eu quero convidar vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, que vocês fiquem observando de forma minuciosa aí todas as imagens que vão ser passadas aqui relacionadas à escola, tá certo? Então, vou convidar vocês para a gente dar um passeiozinho pelas estruturas da instituição, porque assim, uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente falar e mostrar para quem está em casa como está organizada a instituição de vocês. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem. Professoras, antes de nós iniciarmos esse passeiozinho, eu gostaria que vocês abrissem o coração de vocês para quando vocês veem essa imagem, dizendo que está construindo o futuro. Que futuro é esse? Exatamente. A partir do nosso trabalho, né, com conhecimento, para os nossos alunos, que a gente vê essa imagem aí como realmente retratando essa preparação dos nossos alunos para o futuro, né? Então, é isso que a gente aprecia. Inserir esses alunos na sociedade em que vivemos, né? Eles precisam, né? Exato. Exatamente, eles precisam. E após essa pandemia, ela, vamos dizer assim, prejudicou muito a sociedade no geral. A escola, ela foi muito prejudicada, não é? Então, a gente procura trabalhar essa questão de construindo o futuro para que esse aluno entenda o que é futuro e a necessidade que ele necessita lá do futuro, não é? A vida dele é o futuro. Então, a gente trabalha nessa linha de construir da melhor forma que a gente puder, porque a gente sabe que as coisas são difíceis, né? Mas ainda mais da realidade que a grande maioria vê, né? O que a gente pensa é numa construção de futuro melhor, de inserir esses alunos nessa sociedade tão difícil que a gente vive em todos os sentidos. Altamente excludente, né? Falida de determinados conceitos, né? E que ainda insiste em não aceitar que o único instrumento de transformação que está precisando é justamente a educação, né? Então, construindo o futuro para que eles possam ser inseridos e da maneira que se é para ser, né?
Porque o que a gente ouve muito é a colocação de que o futuro do nosso país é a juventude. Bom, vamos com calma. Se for essa juventude que está, sem querer reconhecer que a principal pilar de sustentação dessa sociedade desmantelada que nós temos é a educação, então eu não quero que seja essa juventude ainda não. Né? Agora, uma juventude que queira realmente reconhecer isso, que queira buscar conhecimento, porque eu sempre coloco o seguinte, ó, pobreza não é vergonha. De forma alguma. Agora, a pobreza cultural, pela qual a grande parte da juventude quer continuar inserida, aí é vergonhoso. Né? E esse único instrumento de transformação é justamente as escolas, né, que trazem esse conhecimento. Quando eu falo das escolas, porque por trás dessa carenagem, dessa máquina toda, existe o ser humano, né? Existem os professores, existem os trabalhadores da educação como um todo, que lutam, que planejam, que trabalham no dia a dia para fazer com que esses alunos tenham acesso ao melhor, não é? Que é o conhecimento. Então, muito bem. Passando aqui para a próxima imagem, nós temos aqui a entrada da escola, é assim? Isso. E aí essa entrada, ela retrata aí justamente quando tudo começou, né? Essa frente, as 4 salas, Muito né? bem. E... Então, inicialmente, era essa frente com as 4 salas. Isso, exatamente. Com a mesma estrutura que tem hoje, cozinha, banheiro. Claro que aumentou devido no espaço por trás, né, dessa frente. Foram construídos outros banheiros. Muito bem. E serve até de espaço para atividades internas, né? Sim. Vamos para frente. Esse ginásio aí eu posso dizer que é uma menina dos olhos, né? Exato. Porque muitas escolas do município não têm o seu ginásio próprio, né? E aí a gente desenvolve várias atividades, né, no esporte, tendo esse espaço aí, nos ajuda, nos auxilia, né, de forma significativa, porque, como você disse, outras instituições não têm. E a gente ele ainda serve como quando alguma escola precisa, a gente está atendendo a própria comunidade, as parcerias. E aí temos vários projetos aí, né, do esporte que é desenvolvido nela. Pelo que dá para perceber, aquilo que nós falamos inicialmente, espaço não falta, né? E pelo menos espaços bem cuidados, né? Porque como está ainda em período, cai uma chuvinha aqui, uma neblina, aí o mato fica grande, aí utiliza isso, não é porque está chovendo. Então, mais derruba para deixar limpinho, né? Para deixar organizado, para que haja um conforto maior para a comunidade escolar, né? Vamos para frente. Aqui é o ginásio de forma interna, bem conservado, né? O piso bem representativo da maneira que você é para ser. Inclusive, né? Agora esse piso ele vai ser pintado, né? Porque ele atrapalha, esse tipo de piso aí atrapalha no esporte, por exemplo, futsal, handebol, as crianças escorregam muito, né? Muito bem. Então, a gente já conseguimos essa tinta, ela vai ser pintada agora no recesso, né? Para melhorar. Então já vai ter novidade para o retorno do segundo semestre para esses alunos. Já vai ter novidade. E já é da gestão de vocês, sim, né? Que vocês vão ter como apresentar de forma mais prazerosa, né? Isso. Prazerosa. Vamos lá. Aí, o que é que eu tenho aqui para quem está em casa? Creche Infância Alegre, claro que é parte dela, né? Porque ela não se resume nessa área aí. Ela se estende para o prédio da escola também, né? As salas são divididas. Aí nós temos aí, acho que em 2019, quando essa parte aí começou a funcionar, né, Socorro? E composta por banheiros aí adaptados para as crianças. O ano passado, com a demanda que a gente teve, né, aumentou de alunos, nós tivemos que dividir uma dessas salas aí. Foi, né? Então hoje o ensino infantil hoje são muitos alunos também, sim, né? Sim, muitos. A gente, pronto, aí tem outras salas, né, que são ocupadas na escola. Vamos lá. E nós não temos mais alunos na educação infantil porque a estrutura não comporta. Verdade. Muito bem. Então, aqui nessa parte aqui, eu tenho os banheiros. Isso, essa parte central. Muito bem. Onde tem aqui a turminha da Mônica, né? Sim. Vamos para cá. Aqui é a outra parte, outro bloco, né? Onde tem outras salas de aulas. Isso, vai seguindo para lá. Aqui eu tenho os parquinhos. Isso, esse parque recentemente, né, chegou à escola para inclusão, para as crianças cadeirantes, que é um né? diferencial, né? Isso. Se nós observarmos, os brinquedos hoje já virem todos adaptados, já é um avanço muito grande, né? Exato. Aí quando eu falo inclusão, como é que está a escola de vocês hoje em termos de inclusão? Tem muitos alunos inclusos? Temos muito, mais de 30. Diagnosticados? Sim, com laudo. Mais de 30. Aqueles que não têm laudo?
Aí a escola vai se organizando da forma que pode. A gente vai... Convoca os pais? Os pais são convocados, né? Busca ajuda especialista, né? O especialista, aquilo que o médico, o pediatra encaminha, né? Que é que vê da criança, porque sem a ajuda dos pais a gente não pode chegar lá, né? É claro que a gente observa algo na criança que requer um olhar mais atento, né? Então a gente chama a família, conversa, dialoga. Claro, temos umas certas resistências, né? Infelizmente, a gente enfrenta essas resistências da família em buscar entender a situação da criança, né? Devido àquele comportamento, qualquer situação que venha. Mas, por exemplo, caso a família não receba, né, de bom grado as informações, vocês ainda direcionam esses alunos à sala do AE ou... Não tem ainda esse direcionamento? Não, elas nos auxiliam nesse sentido, porque a gente enxerga na escola uma necessidade. Se a ajuda que a gente poderia ter, que era justamente ter esse laudo para ir em busca de vamos dizer, se ele precisa de um cuidador, como é que as atividades vão ser direcionadas pelo professor diante do que for diagnosticado, né? Porque para mim trabalhar a criança com determinada deficiência, independente da deficiência, eu tenho que entender aquela criança. E a partir do diagnóstico, a partir do laudo, eu vou saber trabalhar bem, né, da forma adequada. Enquanto não se vem, o professor vai tentando, com a ajuda do professor do AE, que nos auxilia nesse sentido, porque enxerga realmente que precisa a gente se unir, né, enquanto a equipe, até a família. Aí, no caso, o atendimento da sala do AE é em contraturno? Contraturno. E no turno normal ele está na sala regular. Isso, exatamente. Mas aí me diga uma coisa, devido a essa quantidade de alunos, sabendo que é distribuído pelos 2 turnos, né? Essa quantidade de alunos com laudos, a quantidade de professores auxiliares é suficiente? Não, nós temos 2 professoras, né, socorro-enfermeira? 2 professoras que se distribuem nesses horários, tentam atender a demanda, mas que realmente não é suficiente, né, pela quantidade, mas elas vão trabalhando de uma forma que possa atender gradativamente aquela criança. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Para quem está em casa, nós finalizamos aqui, paramos um pouquinho aqui no Parquinho Adaptado, né, falamos um pouquinho sobre inclusão e vamos dar continuidade. Continuando aqui no Parquinho Adaptado, para quem está em casa, venha ter uma imagem melhor, né, mas lembrando, todo o espaço organizado, todo o espaço limpinho, para dar um processo de comunidade maior para essas crianças, né? Então, quando nós vamos aqui, temos uma outra extensão do parquinho. Foi outro ganho, né, que a gente recebeu o ano passado, né, para as crianças de educação infantil. São os escorregadores, né? Isso. Apesar de os não balanços. termos... o espaço existe, mas apesar de não termos, vamos dizer que seria reservado, né, para o público-alvo, que seria a educação infantil. Mas tentando aproveitar todos os espaços ociosos da escola, não é? Exatamente. Muito bem, muito bem. Aqui é uma outra extensão do Sim, nós temos aí infantil. Também essa sala amarela, né, que vocês estão vendo, funciona como infantil, tem mais uma anterior. A parte lá azul é a sala do professor. Muito posteriormente bem. Já chega a sala também do infantil. O piso pintado de forma chamativa, sim, né, para os alunos, bem organizado, muito bem. Então, de parabéns, viu? Essa é a sala de aula. É, uma das salas de aula da educação infantil. Muito bem. Agora me diga, por exemplo, todas as outras salas de aulas, elas estão nesse padrão de carteiras ou ainda falta avançar um pouquinho mais em outras salas? Não. Na verdade, falta avançar. Esse tipo de carteira aí não é nem para a educação infantil, né? Muito bem. Porque, assim, à tarde, no Vespertino, nós temos Fundamental 1 também. E não temos sala, né? Então, essa sala aí, ela é adaptada para a educação infantil, que é o nível 4, que fica aí, e 4º ano à tarde. Muito bem. Então, essas carteiras, elas não são como as normais, mais altas, elas são mais baixinhas devido à educação infantil, os meninos da educação infantil. Então, eu posso dizer que a Escola Socorro Amaral hoje, pelo total de alunos, né, que vem tendo, que vem comportando, e com as previsões futuras de receber mais alunos, precisa de um processo de readaptação um pouquinho maior, né? Sim, sim. Um pouquinho de atenção maior por parte da secretaria, em termos de sensibilidade, para que outras salas, pelo menos, venham a serem criadas,
né? Ou que a questão de mobiliário em termos de carteiras para atender essas salas também sejam enviadas, né? Porque eu fiquei até surpreso quando vocês me colocaram aí, mais de 400 alunos, é muito aluno. É muito aluno. Dividido, eu posso dizer, em quase apenas 2 turnos, porque a noite é EJA. Não é? Então, a clientela da EJA não é tão grande como o ensino infantil e o ensino fundamental 1 e 2. Não é? Por exemplo, as matrículas de outras escolas, eu não sei a quantidade, mas até o ano passado, o Socorro Amaral é a segunda maior escola do município. A primeira é a Escola Nossa Senhora, segundo o Socorro Amaral. Não é mais assim, no meu ver, na minha opinião, não é visto como tal, entendeu? Porque é muito aluno, como você falou, é muito aluno. Precisa de muita assistência por parte da secretaria, do município. A gente não está dizendo que eles não deem essas, dão sim, mas é preciso mais pela quantidade de aluno. Muito bem. Entendeu? Que fique claro para quem está em casa, o intuito nosso de trazer as escolas aqui não é para fazer maquiagem, é para falar o que elas são na essência e suas necessidades, né? Tá tendo um olhar? Tá, mas precisa de mais. Né? Quando a gente diz precisa de mais, porque a gente não tem que se contentar com o que tem. Para a educação, nada nunca tem que estar bom. Né? A gente tem que estar cobrando, tem que estar sempre pedindo cada vez mais. Porque nós estamos apenas devolvendo aquilo que é da comunidade, né? Porque quem mantém essas estruturas somos nós, é a comunidade que está em casa, né? E a gente precisa oferecer o melhor para esses estudantes, não é? Muito bem, muito bem. Já que a gente paga, a gente tem que cobrar, porque a gente às vezes diz assim, o público ele é gratuito. Não é. Se brincar, ele é mais caro do que o privado, não é? Porque sai do nosso bolso, de tudo aquilo que a gente paga, não é isso? Isso mesmo. Pelo que está dando para perceber, alguns recursos, né, na sala, deixando ela bem organizada, né, bem aconchegante para esses alunos. Eu fico imaginando nessa estrutura ela toda cheinha de aluno aí produzindo. Né? Sim. E o professor ali na frente tem todo o prazer de colocar em prática aquilo que é planejado por eles. Né? Com certeza. Vamos para frente. E essa sala aqui? Sala do AE, né? É a sala do AE. Então, aí, o ano passado também recebemos aí um ganho, né, para essa sala, que até então não tinha essa mobília, e aí com uma dos recursos do MEC, né? Foi destinado R$20.000 para essa sala, a sala do AE na nossa escola, né? Isso do mobiliário, a jogos, todo tipo pedagógico que a gente pudesse estar adquirindo. Então, foi um ganho e tanto. Aí, no caso, na sala do AE hoje, só tem uma professora? Duas. Matutina e vespertino, isso. Agora sim, a sala poderia ser um pouquinho maior, né? Infelizmente. Eu falo assim devido à quantidade de alunos com laudo que vocês apresentam, Isso. Porque, assim, diante da necessidade de salas de aula, aí a gente tenta organizar de uma forma, mas aí o AE, ele atende individualizado, então dá para ficar numa salinha menor, que são as condições que nos é dada, então a gente vai se organizando dessa forma. Então, a imagem da sala do AE continua aqui, com um computadorzinho, né? Isso. Os armários com os materiais. E aí veio conseguiu adquirir mais equipamentos, né? Notebook, microfone, caixa de som, tudo tem. Muito bem, que coisa boa. Ficou bem arrumadinho. Aqui a sala dos professores. Aí o ano passado... uma sala pequena, né? O ano passado ela funcionava como uma sala de aula. Né? Era. A gente, o ano passado, devido à demanda, né, estava com mais de 500 alunos, nós conseguimos deixar ela como sala de aula, claro, uma turma menor, né? E só tínhamos uma sala para toda a necessidade de coordenação pedagógica e de professor. Tanto que essa mesa que vocês estão vendo aí ficava no pátio, que seria também mais um espaço para planejamento. E esse ano a gente conseguiu aí esse espaço para os professores poderem se reunirem, né? É porque assim, parece que esquecem que a escola vai crescer, né? Vai crescer. Quer dizer, quando eu digo a escola vai crescer em termos de clientela, mas aí o espaço, a estrutura não cresce. Inclusive essa sala aí, ela era uma sala só. Isso. Enorme. Mas devido à demanda a cada ano, e é isso que eu quero deixar claro aqui para todos, é que as matrículas aumentaram, mas a escola continuou com a mesma estrutura. Então, os gestores que passaram e a gente que está agora vai tentando reestruturar essa escola da melhor maneira possível para que as salas de aulas funcionem. Então, muitas salas foram divididas e ficaram assim pequenas, não é? Muito bem. E
precisa de um olhar diferenciado, né? Aqui eu tenho a área da cozinha. Exatamente, a cozinha com a mesma estrutura, né? De quando ela foi construída. 35 anos atrás. Isso, Nossa Senhora. 35 anos atrás. Então estamos nessa luta. As meninas aí estão tirando leite de pedra, né? Como se diz. Sem falar que até teve né? duas instituições, vamos dizer, né? É verdade. Educação infantil, que é a creche, e escola. Então, elas se organizam aí nesse espaço. Porque, assim, na verdade, uma escola que funciona duas instituições, não é? Ela é para ter, por exemplo, a educação infantil, pela lei, ela tem que ter a cozinha dela, as merendeiras, as ASGs, né? E lá nós não temos. É uma merendeira, é uma ASG para as duas instituições. E essa cozinha aí muito minúscula. Atendendo as duas instituições. É difícil elas trabalharem aí dentro, né? E a gente luta muito por isso, né? Já procuramos o gestor municipal, ele visitou, ele viu que não tinha condição, quer dizer, e já viu essa escola com outro olhar. Isso. Né? Que continue assim. Isso, né? É bom. Continue vendo com outro olhar e que traga as mudanças necessárias. Sim. Né? Porque com isso nós entramos num projeto de reformas da escola, né? Com essa visita do gestor municipal. E que viu a escola que ele próprio ficou admirado a quantidade de alunos que tinha e a estrutura que a escola não tinha. Muito bem. Então, já conseguimos isso. Né? Que coisa boa. Na nossa gestão. Parece que sobra dinheiro para tudo. Agora, para a educação não sobra, falta, né? Falta, exatamente. É uma coisa impressionante. Mas vamos lá. Aqui é um espaço de convivência, pode dizer assim. Isso, onde os alunos, por exemplo, da tarde vêm fazer trabalho, né? Desenvolver aí, vêm fazer atividades, vamos dizer, atividades de casa, né? Que é passado, eles vêm para ir no turno matutino. Também os professores se reúnem aí, reuniões de pais, da equipe. Esse espaço a gente aproveita Os para banheiros isso. hoje são adaptados para cadeirante? Não. Caso vocês venham a receber. Temos um, porque esses da creche que foram construídos já foi visto como, né, adaptado, Entendi. mas tem um lado adaptado para cadeirante e tal. Esse que você está vendo aí na porta cinza lá, né? Ele era do aluno adaptado. Aí quando construiu da creche, ele ficou para os funcionários, já Muito que bem. o outro, que há 35 anos está lá, não dava mais para usar, né? Foi desativado. E aí a gente organizou aí esse espaço aí para o banheiro do professor. Agora vamos lá para a parte humana, certo? Só para quem está em casa, nós fizemos aí uma visita a alguns espaços, né, da instituição. Não mostramos todos os espaços, que é para que vocês tenham a curiosidade de visitar as instituições dessas duas gestoras aqui que todos os dias estão numa luta constante para oferecer à comunidade escolar um ensino de qualidade. Então, desafio vocês a visitarem a Escola Municipal Socorro Amaral para que vocês passem a valorizar cada vez mais. Então, inicialmente, nós vimos algumas partes, né, alguns cômodos do lado estrutural e agora nós vamos entrar na parte humana, que é justamente a parte de projetos, né? Mas antes de nós adentrarmos a questão dos projetos, a parte humana propriamente dita, eu gostaria que as senhoras apresentassem essa chapa aqui. O que é que essa chapa representa para a Socorro Amaral hoje e para a comunidade escolar? Bem, a partir do momento, como o Socorro bem falou, né, a gente buscar parceria, nós duas, né, querer desejar e assumir uma gestão, a gente realmente tinha esse propósito de fazer com que o trabalho fluísse, né, cada vez mais de forma significativa. Aquilo que já não vinha dando certo, a gente rever, né? Então, nosso propósito é fazer com que a escola caminhe, né, da forma que é para ser. Claro, como se diz, não é fácil, né? Os desafios estão postos todos os dias, a gente tem os desafios lá para estar enfrentando,
resolvendo, né, as demandas. Então, a partir desse momento aí que a gente decidiu assumir a escola, assim, de coração, com muita vontade de fazer um trabalho significativo, né, para toda a comunidade escolar. Então, para quem está em casa, essa imagem aqui é justamente o período da chapa de vocês. Sim. Quando vocês concorreram. E para deixar claro para quem está em casa que vocês não são indicação. Não. Vocês foram eleitas pela comunidade. Isso. E que isso dá autonomia a vocês de cobrarem, né? Isso. Que esse é o grande diferencial. Né? Então, me diga, esse é o primeiro mandato de vocês. Sim. Vocês podem ir a uma reeleição. Isso. Eu não posso, né? Porque eu já tinha 3 anos com a gestão anterior. Muito bem. Na vice-direção. Muito bem. E agora... Então, no caso, Socorro, ela pode continuar por mais 3 anos, dando continuidade àquilo que vocês já estão fazendo, Isso. não zerando nada, né? E reformulando aquilo que não deu certo, mas que pode vir a dar. O nosso né? propósito é que essa escola ela continue crescendo, né? Ela continue melhorando em todos os aspectos, principalmente para o nosso alunado, porque o foco tem que ser neles, não é? Muito bem. Para o futuro deles, eles construírem o futuro dele, como está aí, não é? E não esquecendo de convocar a comunidade. E Com convocando certeza, a comunidade, porque a comunidade do bairro, ela está sempre na escola, ela está sempre questionando, buscando, né? E isso ajuda a gestão a correr atrás, a buscar. Muito não bem. é? Porque aí vocês ficam fortalecidas, por essa escola, né? Exatamente. Eu sou nova na escola, né? A minha os anos maiores da minha profissão foi na escola de Nossa Senhora. Muito bem. Mas quando saí de lá, tenho só 4 anos e 6 meses, e eu trabalho nessa linha. Onde eu chego, eu visto a camisa da escola, né? Tanto que Luzinete, que está lá há anos, né? 23 anos, e eu que cheguei agora, ela confiou em mim fazer parte dessa gestão com ela, né? Isso é bom, isso é bom. Então, isso é bom. E a gente pretende continuar assim, trabalhando e lutando para essa escola. Que coisa boa. Muito bem. Então, ó, aqui foi a posse de vocês. Isso. Né? Lá na prefeitura, junto com todos os outros gestores. Exato. Aí a ficha vai caindo, né? Muito da missão, bem, muito bem. do compromisso muito e bem. se fortalecendo, né? Muito bem. Aí me diga uma coisa, vocês, sem essa equipe aqui, quem são vocês sem essa equipe aqui para trabalhar? Não andamos, né, Socorro? Não andamos, não. Sem eles, eu falava esses dias com parte da equipe, né? Que o gestor, ele pode, nossa, não sei, pode ser quem for que esteja à frente. Sejam nas grandes empresas, né? Muito bem. Nas instituições, as escolas, no caso. Sem eles, sem o trabalho de cada um, de cada detalhe que eles desenvolvem, a gestão de Socorro e Luzinete. Muito bem. Não completa a equipe aqui nessa imagem? Não, temos, falta bastante gente aí. Nós temos mais de 60 funcionários. É mesmo? 60 funcionários? Professores, profissionais de apoio, né? Que cuidam das crianças. Oratividade, né? Os professores de oratividade, né? Então, mais é uma de 60 equipe tanto, isso. funcionários com todo. Então, para quem está em casa, gente, nós estamos aqui hoje com uma escola Socorro Amaral, que, no caso, está nos pegando de surpresa, e eu acho que pegando de surpresa vocês também que estão em casa. São uma instituição com mais de 400 alunos e com mais de 60 funcionários. Isso. É uma estrutura gigantesca. Gigantesca de verdade, viu? Para fazer com que essa máquina ela venha a funcionar e de forma correta, não é? É uma luta constante, viu? Diária, né? Diária. E que eu fico surpreso, viu, por vocês e parabenizo já, desde de antemão, não é? Essa coragem que vocês estão tendo. É preciso ter coragem para enfrentar. Verdade. Muito bem. Então, vamos lá. Essa imagem aqui, né, da equipe de vocês, ela já vem retratando uma coisa chamada jornada pedagógica, né? Para quem está em casa, a jornada pedagógica para a professora Socorro Amaral hoje é de fundamental importância? Totalmente, né? É quando a gente pensa nos propósitos que nós queremos, né, desenvolver, os planejamentos que vai acontecer durante todo o ano. Então, esse primeiro momento aí é muito importante ao iniciar o ano letivo. Né? Porque o que é que temos que ter na nossa cabeça? É que um ano ele é diferente do outro. Isso. O ano passado de 2022 jamais vai ser igual a esse ano 2023. Então, a gente tem que replanejar, repensar
né? Toda a escola, Isso. até mesmo a sua equipe, não é? Essa equipe é uma equipe vencedora, vitoriosa, pessoas maravilhosas, comprometidas, desde o coordenador ao professor, né? A todos eles que estão lá, são pessoas que estão vestindo a camisa com a gente, né? E a gente necessita de cada um deles. Que coisa bacana. Vamos lá para frente. Aqui, eu gostaria de fazer essa puxada com vocês. Nessa próxima imagem aqui, que apresenta o secretário de Educação, como forma de parceria da Secretaria de Educação junto com a escola hoje. A parceria a passos largos, precisa de um empurrãozinho mais, para que a secretaria reconheça um pouco mais a escola, junto à comunidade? Eu acredito que precisa de um empurrãozinho a mais, não é? Porque, na verdade, são muitas escolas, mas eu vejo assim. E a gente reconhece, o município, né? Quando ela coloca escolas para o povo, o seu povo, ela precisa assumir. Né? Tudo que vem acontecer com aquela escola é o município que tem a assumir. Os gestores estão lá, sim, para trabalhar, para que essa escola continue. Mas o município, a SEMEC, que é a instituição maior que rege as escolas, elas precisam estarem mais juntas, muito próximas da escola. Apesar que são muitas escolas, quando eu falo em termos de escolas, né? De creches que são separadas, a demanda né? Zona rural, zona urbana, é uma demanda muito considerável, Isso. né? Mas tem que atender. Mas tem que atender. Tem que atender. Assumiu, né? tem que atender, não é igual a gente, né? Nós, gestores, a gente assume, a gente tem que atender. Tem que continuar até o final. Então, se o município ela tem essa quantidade de escolas, ela precisa atender a todas, não é só a nossa, não, é a todas que fazem parte do município e que necessita dessa gestão. Cada uma com sua complexidade, né? Exatamente. Muito bem. Então, vamos lá. Uma coisa que eu pude observar é que nesses últimos meses, né, que o professor Joelmi tem assumido, já que ele vem de sala de aula, vem do chão da escola, porque uma coisa é a gente estar com um secretário que não é do chão da escola, né? De gabinete. E o professor Joelmi, pelo que eu posso perceber, eu venho acompanhando ele já desde de muito tempo, ele é de sala de aula, então ele vem nos últimos meses dando um olhar diferenciado para essas instituições, né? E a tendência é que venha a crescer a cada vez mais, né? Esse olhar, essa sensibilidade para as escolas do nosso município, né? E é assim, uma parceria que a gente está bem próximo, né? Sempre que a gente necessita do setor, né? Socorro, a gente está sendo atendido. Ele é como você diz, vem do chão da escola, né? Então, conhecia a realidade. Então, o primeiro contato que a gente teve realmente foi bem produtivo em relação a atender as nossas demandas, né? E aí você vê aí a parte da equipe pedagógica, né? As coordenadoras aí em conjunto. Recentemente, nós temos aí a colega recentemente aposentada, Fátima Félix, que contribuiu muito com a educação do Socorro Amaral. E eu acrescento, assim, para Joelmi, como você disse que ele é um professor que veio de sala de aula, né? Era gestor. Ele tem um diferencial mesmo, porque é exatamente isso que ele é. E a gente percebeu, quem está na gestão, que o atendimento é diferenciado para os gestores que lá chegam, né? Existe essa diferença. Ele acolhe de forma diferente. Isso já ajuda bastante aos gestores, né? A trabalharem lá na escola com mais vontade, com mais garra, acreditando que ele está no apoio, né? Porque ele é esse professor, ele é como a gente. Ótimo. Essa reunião aqui, reunião de pais? Foi no início do ano letivo, essa daí, onde a gente reuniu os pais. Uma quantidade bem considerável, bem, né? significativa. Mas que ainda precisa avançar mais. Sim. Como falei, num dos nossos projetos, que aí a gente está trabalhando, faz parte até do projeto do MEC, que já foi encaminhado para a gente desenvolver, está aí a parcela maior é a comunidade, que a gente vai estar trazendo. Estamos nos rascunhos do projeto, né, já para executar agora, iniciando o semestre, talvez até terminando esse primeiro,
dependendo da demanda, a gente vai estar alinhando aí essas situações, né? Esses desafios que é trazer a comunidade para a escola e entender, né? Acima de tudo, tivemos o papel que criar, dela. né? Porque eu acredito que devido à pandemia, esses pais se afastaram muito da escola, né? E a gente entrou aí numa parceria bem legal que estamos, principalmente o projeto é trazer esses pais de volta, né? À escola. Isso. E está na hora eles começarem a perceber que a gente não pode mais estar jogando tudo. Não pode nas mais. costas da Passou a pandemia, Não, né? já é. Tudo bem, tudo bem. Isso aqui é o conselho escolar Conselho de vocês? escolar, exatamente. O conselho escolar de vocês é formado por quem hoje? Aí a representação de pais, né? Funcionários, alunos a partir do 8º ano, né? Que é do Fundamental 2, os professores, né? Então, os vários segmentos da comunidade participam do conselho escolar, né? Isso. Até mesmo para dar autonomia a vocês, para que vocês caminhem de forma mais fortalecida. É necessário, né? É essencial o conselho. Coisa boa. Aí aqui é a equipe de que estrutura isso aí? Isso é creche Infância Alegre. Todas coloridas assim. Agora, recentemente do Arraiá, né? Elas estão aí animadas. Meninas da oratividade, né? Chegam lá sempre animadas para receber os pequenos, que é uma luta grande, né? Alfabetizar, né? Alfabetizar, o professor sempre preocupado em passar o melhor para esses pequeninos, já são tudo muito pequenininhos. Mas o professor ele tem aquela preocupação, não é? A nossa função é ensinar, é levar o conhecimento para essas crianças, desde elas pequenininhas, não é? Tantos professores bons que não são conhecidos, não reconhecidos, né? Isso. Nossa comunidade é muito injusta muitas vezes. Injusta com os professores. Classe, é isso mesmo. E esse projeto aqui? É uma parceria? Isso aí foi nas penas pecuniárias, né? A gente conseguiu o primeiro projeto inscritos nas penas pecuniárias, que foi o da oficina de desenho. Então, foi desenvolvido esse projeto de desenhos com as crianças. Veio o recurso. E aí veio para comprar o material que seria utilizado, né, na oficina, como também algo permanente. E aí, como a escola estava na necessidade de cadeiras, nesse projeto aí a gente investiu em cadeiras, 50 cadeiras. Coisa boa. E o material para que o professor desenvolvesse a oficina de desenho. Muito bem. Tivemos o segundo... Então, uma parceria que se transformou em projeto. Isso. Um segundo projeto que a gente conseguiu também, recursos, foi com a parceria com a Associação do Bairro, que Janaína aí está na foto, né? É presidente da associação, e juntando aí as ideias, a gente escreveu o projeto e parte do financeiro, né? Da ajuda foi dividida entre as duas instituições. E aí esse segundo projeto, escrito nas penas pecuniárias, era exatamente para desenvolver, para melhorar o nosso pomar e horta da escola, que está em processo. Né? Então, no caso, vocês estão com esse projeto de horta na escola, pomar, para aquilo que for produzido já vai ser utilizado na própria escola. Exatamente. Na própria escola. E aí essa questão de trazer a comunidade... Isso através de projetos. Sim, dos projetos. Acompanhado pelos professores. Isso. Né? E a questão de trazer a comunidade é justamente para apresentar esse projeto de horta e pomar, é um deles, que aí a comunidade vai estar ajudando a manter a horta, pomar e usufruindo futuramente dela, né? Esse projeto, na verdade, né, nós escrevemos, é nosso, é da escola, e nós escrevemos nessas penas, foi no FIA. O segundo que foi no FIA, né? Que é o né? Pensando de esse recurso chegar e a gente melhorar o que já existia lá, que era o pomar. Acrescentamos a horta e o jardim. Que espaço tem, né? Exato. Vamos dizer assim que a gente melhorou a estrutura, mas é preciso muita coisa. Mas já estamos buscando parcerias com a UFRN, né? Para que ela venha nos ajudar nesse sentido. Porque com a terra, com a planta, é preciso um conhecimento que muitas vezes nós não temos a fundo, né? Precisamos de um agrônomo. Precisamos de pessoas que venham ajudar. Lá no projeto está que a comunidade ela pode participar, né? E se ela quiser fazer o cantinho dela lá, para ela levar para a casa dela, ela cuidar, ela pode. Mas a gente já estamos divulgando isso a cada reunião, mas ainda não caiu a fichinha na cabecinha dos pais. Mas essa semana eu já vi que caiu na cabecinha de uma já se aproximou, já disse como é que tem que ser cuidado, uma mãe. A escola, como é que tem que ser cuidado, a horta, e nisso
já convidamos ela a vir para nos Já ajudar vai ser com aquele parceira. conhecimento que ela tem. Então a escola vem possibilitando que o professor, o aluno, né, a comunidade comece a protagonizar, né, num bem comum, que é justamente a base, né, a educação. Muito bem, que coisa boa. E as parcerias vindo, né, continuem Abraçando. vindo, abraçando, Eu costumo para dizer, que esses os projetos avancem, né? Eu costumo dizer, os portões estão sempre abertos. Muito bem. Quem quer ajudar, chega. Né? E a gente abraça. Recebemos todos. Inclusive, vamos ter um encontro aí com pessoas, vamos dizer assim, da sociedade, empresários, né, lá do bairro, que a gente já nomeou essas pessoas. Vamos fazer um encontro com elas para que elas sejam nossos parceiros naquilo que a gente precisa. E se não aparecer na primeira reunião, Vamos faz fazer. de novo que ele Segunda. vem na segunda. Vem na Não segunda, é? exatamente. E se não aparecer na segunda, vai na terceira, até que as coisas comecem a Tem que acontecer. insistir, Né? Não pode Muito bem, desistir. que coisa bacana. Vamos para a próxima foto. Aqui é mais uma parceria com o Lions Club. Sim. Aí tivemos aí as consultas, né, para as crianças que tinham dificuldade de visão. Os Então, no professores. caso, o Lions possibilita que isso aconteça para os alunos? Isso, nós tivemos, acho que aproximadamente 20 ou mais crianças que foram atendidas, Muito bem. receberam óculos, e aí, através do olhar do professor, né, que identificou essas crianças que tinham dificuldade, Muito bem. consequentemente dificultando a aprendizagem, foram contempladas aí a consulta, óculos. Então, essa parceria aí não pode deixar de existir, não, né? Tem que continuar. Temos outros parceiros também nessa área, né? Também, isso. Que coisa bacana. E essa parceria aí? É um projeto de algum professor? É de forma voluntária? Esse aí nós estamos vendo o Karatê, não é isso? Isso. Pronto. Karatê. Aí o professor Alzônio foi um deles que adentrou, né, a escola. Muito bem. E veio abraçar, né, veio propor a gestão, se oferecer a trabalhar com os meninos com Karatê. Isso a partir do Fundamental 1 do primeiro ano ao Fundamental 2. Acha que queira participar. Isso. E É hoje um projeto voluntário, né? Ele é um Exato. professor voluntário, ele está lá todas as semanas. Quando entramos na gestão, nós vimos que a escola ela precisava de mais projetos para que esse aluno estivesse na escola. O município ele não tem a escola integral, não é? Uhum. Mas é preciso que esses estudantes eles estejam na escola para Produzindo, né? evitar certas coisas lá fora, né? Então Sai da vulnerabilidade, né? Exatamente. Vimos que a escola não tinha projetos. Aí já entrou o Karatê, não é? Já Coisa entrou boa. Um projeto de música, não é? Isso, Que a gente vai tem, falar sim. sobre isso. Muito bem, que coisa boa. Agora me diga, quando eu falo em Literarte, né? Esse próximo banner aqui, ele é uma estrutura do município, da secretaria? É uma estrutura interna da escola? Interna da escola. É o projeto que ele tem o início, né? O início dele é exatamente no Abril para Leitura. O Abril, mês. Muito bem. E abriu o projeto com U, porque abre-se as portas Entendi. para os trabalhos, projetos de leitura, que culmina no Literarte. Então é da escola? É da escola. Muito bem, É que da bacana. escola. Tem assim um período do ano? Sim. Uma vez no ano, duas É vezes? como eu digo a você, os trabalhos com o projeto de leitura, ele inicia em abril. Muito e aí bem. temos o projeto intitulado Abril para Leitura com U. Abril, Ótimo, né? ótimo. E vários projetos vão sendo desenvolvidos no decorrer do ano. Quando chega o Literarte, é a culminância de todos esses projetos. Muito bem, que É. bacana. Tem sido bem intensificador esse ano ainda Um mais. projeto gigante, Gigante, esse é. do Literarte. Muito bonito. Já Por essa aconteceu. imagem, essa próxima imagem que a gente percebe aqui, é uma produção diferenciada, né? E do isso, Literarte faz também? parte do Literarte. Isso aí, Literarte. elas estavam trabalhando a Arca de Noé, Muito bem. na turma do nível 5, Do ensino né, infantil. do ensino né? infantil. Que bacana mesmo. Aí, Essa próxima parceria aqui, é mais uma? esses aí, na verdade, está dentro das visitas guiadas, né? Onde a escola solicita visita em determinadas instituições, em empresas, né? No caso também, para que levar nossos alunos. Aí o público-alvo é o 9º ano, a turma do ano passado, que foram ao IF conhecer, a proposta também deles poderem estarem se interessando em, né, fazer o IF, fazer parte da equipe IF. Então, a estrutura aí para ser mostrada Então para saem eles. dos muros da escola, Sim.
Muito importante, Pra né? viver um diferencial daquilo que ele sente na teoria Sim. e para a prática. Porque, na verdade, os alunos do 9º ano, eles ficam em dúvidas do que querem. Como o aluno lá do 3º ano do médio, ele também fica em dúvida quando ele vai para o Enem, né? Então, a escola ela precisa proporcionar isso para os estudantes, para que essas dúvidas deles melhorem, eles vejam realmente o que é que eles querem. Eles querem ir para o IFRN, eles querem ir para um Capitão Mor Galvão, entendeu? Para ajudar eles nesse sentido. Muito bem. Então, deixar eles à vontade para que o projeto de vida deles comece a ser traçado. Né? Exatamente. Bacana. Vamos para frente. Aí um dos projetos, né, que as meninas desenvolveram também dentro do Literarte. No caso aqui com a creche. Não, aí já é a escola. Aí eu acredito que era a turma do 3º ano, do ano passado, onde ela estava trabalhando na questão da cultura, também a questão do ambiente. Ela estava unindo o projeto envolvendo a cultura e a questão também do meio ambiente. Que aí lá para frente você vai ver outros registros. Então aqui a estátua do Marcelo Agostinho. Isso, conhecendo os monumentos, né? Aí um dos projetos da escola que a professora desenvolveu foi exatamente desenvolver, ela ia trabalhar textos, né, vários gêneros textuais, nas várias esferas da política. Então foi um trabalho aí voltado bem para essa questão, como também nesse registro da questão do pequeno empreendedor, que aí vem a questão do GEP, que aí eu vou falar aí da frente. Então, aqui, em parceria com o SEBRAE. Uma visita aqui à Câmara, né? No caso aí, quem está ministrando nesse momento é a menina de uma das lojas de Currais Novos, da F-Sister, que está apresentando aí toda a trajetória dela como empresária. Muito bem. Aí nós estamos... Está parecendo como se fosse o setor eleitoral da cidade? Sim, acho que aí é exatamente. A justiça eleitoral. Porque aí justamente é conhecer as várias esferas, né? Que cai dentro desse projeto também, né? Isso, de leitura e escrita. Bem. E essa visita aqui? Também é levada a esse projeto, né? Foi uma das primeiras visitas que que tinha no... Visitando aí o executivo municipal? Isso, exatamente. Muito bem. E parece-me que o executivo fica bem aberto, né? Para receber esses alunos. Sempre foi. Para apresentar para eles como funciona a máquina pública. Isso, né? Que bacana. Foi bem Mas lembrando, para quem está em casa, todas essas visitas guiadas dentro de um projeto. De projetos. Né? Para que fique bem claro para quem está em casa que não se sai dos muros de forma aleatória. Sem ter um norte, né? Muito bem. Que coisa bacana. Dando continuidade aqui. Ainda assim, do projeto que anteriormente a professora estava no centro da cidade, na parte cultural, ela agora estava na parte de ambiente, né, de ambiental, onde fomos para o planetário, o Forte dos Reis Magos, com as turmas do 3º ano e 5º ano do ano passado. Então, através de um projeto, abre-se um leque para a inserção de vários. Sim. Não é? Porque aqui nós podemos observar que é o chamado turismo pedagógico, mas para quem está em casa, quando nós falamos de turismo pedagógico, é justamente em que a parte pedagógica ela vem ser explorada com todo o processo, né, esquematizado ali, para que os alunos venham explorar aquilo que se é determinado. De uma forma bem contextualizada, né? Cada vez mais a gente trabalhar essa parte aí, contextualizada. Aí é uma das oficinas, essa oficina aí foi uma das atividades planejadas dentro do projeto da professora, e aí já se encaminhando para o GEP, né, que Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que é um dos projetos do SEBRAE nas escolas. É um parceiro, né? Mais um parceiro, com né? o município, e se estende para as escolas municipais. E esses brinquedos, eles foram produzidos com material reciclado para posteriormente ser vendido na feira. Tanto no Literarte, que fazia parte, né? A gente contextualizou junto o Literarte e o GEP, e como também na exposição do GEP que houve. Aí, no caso, o Literarte é interno da escola. É interno. E o GEP já é, né, uma parceria do SEBRAE. Do SEBRAE, muito bem. Isso é importante. Aqui estão os alunos produzindo. Momentos de leitura, né? Saindo dos muros da sala. Sim. Esse registro veio da abertura do Abril para a Leitura, onde eles desenvolveram várias atividades, toda voltada para a leitura, né? Muito bem, que coisa bacana. Ainda aí... Parece que eles estão aqui num estabelecimento da nossa cidade. No Sabor Real, né? Sabor Real. Exatamente. Mais uma história aí, né? De empreendedor.
sendo contada para os alunos. Acredito que era o 8º ano, não estou identificando direito, mas eles gostam. Dessas visitas guiadas? E foi assim, foi bem significativo esse trabalho, porque é como o Socorro diz, a gente tem que dar, né, caminhos para que eles consigam de forma... Assim, no meu ver, ao chegar na escola, eu acho que por ser uma escola do bairro Paizinho Maria, um pouquinho mais distante, né? Eles ficavam muito nos muros da escola. Eram os alunos e comunidade muito presos à escola. Né? E desde que estou lá, que converso com Luzinete é bem aberta, a gente precisa levar esses meninos além da escola, porque eles precisam conhecer outros locais do município, eles precisam estar inseridos. Né? Nós tínhamos alunos que não conheciam alguns bairros da cidade, era novidade para ele. Numa visita guiada que eles fizeram aos bairros da cidade, eles nos surpreendeu, porque teve alunos do 9º ano que nunca tinha visto aquele bairro. Né? Olha a necessidade. Que não uma conhecia. Escola precisa de ir além. Para que esses alunos... E que muitas vezes não conhecem nenhum espaço desse. Não, nunca teve saboreado uma pizza. Exatamente. E a gente não quer construir o que eles construam um futuro, então eles precisam conhecer a realidade que eles vivem, o município que eles vivem. Que eles tirem a viseira, aquela viseira de apenas olharem para frente, mas que possam olhar como um todo, né? Como um todo. Muito bem, bacana. Aí aqui eu estou falando de uma modalidade diferenciada, é isso? Parte da EJA, né? Aí exatamente é um público, como você falou, não é um público bem menor, porém presente, porque aí nós temos uma demanda de pessoas mais maduras que realmente querem, né? E esse ano nós temos uma novidade, nós temos uma clientela mais jovens que por motivos de cuidar do filho, ajudar a cuidar do irmão, se direcionou-se para a EJA, mas que com os propósitos, com as propostas que tem de vida, de querer fazer um IF, de ir para um Enem futuramente, procura estudar também de forma complementar ao ensino que já é dado na EJA, né? Aí o chamado diário de bordo, histórias cornelistas. Isso, é um dos trabalhos do Literarte também, que a professora desenvolveu ano passado, né? Fez esse livrinho aí com eles. Então o Literarte também abarca a EJA. Isso, né? também, todos, envolve todos. E aí nós temos a clientela da EJA dividido no período, no primeiro, segundo período, né? E temos segundo e terceiro período, quarto e quinto período, né? Que corresponde ao Fundamental 2. Para vocês que estão em casa, a Socorro Amaral também contempla a EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos, no turno noturno. Para aquelas pessoas que desejarem, que por algum motivo ou por outro tiveram que deixar de estudar, então procura a Escola Socorro Amaral, que lá vai ter a oportunidade de vocês retornarem aos seus estudos. Vamos continuar? Então, pessoal, aqui, me diga aqui, foi um evento recente esse evento aí? Isso, foi, sim. Parece que é um evento da inclusão. Isso, exatamente. A Paralímpica, a Olimpíada, né? Alguma coisa assim, né? E que fizeram parte aí, né? Nas várias crianças. Tá claro que tem partes delas, né? Das nossas crianças que são atendidas. Mas um evento grandioso que... que envolve Estado e município juntos, isso, né? Muito bem, com as muito escolas bacana. do Estado e município. Parece-me que nos últimos anos vem havendo uma sensibilidade muito grande relacionada à inserção dessa clientela, Isso. né? Sim. Aí eles fazem esse momento, esse evento, onde esses alunos participam de jogos, né, competem entre eles. Claro que não para vencer, mas para eles terem esse sentido da vida deles, né, interagir, se relacionar, não é? Não só com os que estão lá na escola, mas os que estão por fora. E criarem aquele sentimento de pertencimento enquanto comunidade. Né? Que bacana, coisa bacana. E os pais gostam também, né? Exatamente, Muito tanto bem. que eles, parte deles, né, a decisão deles participarem ou não. E aí fazem parte aí do momento, né? Muito bem. Então, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu deixei 2 imagens importantíssimas e bem impactantes, né? Para que vocês possam nos apresentar. Eu estou falando dessa primeira imagem aqui, é a formaturazinha do ensino infantil, é isso? Isso, nível 5. Muito bem. Onde vocês estão possibilitando que eles possam adentrar a uma outra modalidade agora. Sim. Isso. Vai Não fazer é que eles ficam, a maioria fica na escola, não é? Muito bem. Mas que é um momento muito especial.
para esses estudantes, para a família e professor. E nós da escola, não é? Porque é uma festa linda, belíssima, emocionante. Esse aí foi um momento muito emocionante. Com poucos recursos se faz muito. Sim. Né? Os próprios pais parceria dos exige pais. esse momento, né? Então eles chegam, então se exige, nós chega junto e aí planejamos eles. Né? Exatamente. Então, essa imagem aqui, essa primeira imagem, é do ensino infantil. Isso. E essa outra imagem? Nossa segunda turma do 9º ano. Do 9º ano, muito bem. Que também tem a possibilidade de uma formatura, sim, né? Sim. E possibilitar que eles adentrem outras escolas. Comecem a buscar realmente o processo de desenvolvimento para o que eles querem para o seu projeto de vida. Isso. Né? Exatamente. Isso. Como nós não atendíamos o Fundamental 2, aí temos aí a segunda turma a concluir, né? Então, a segunda turma aí, tendo as placas lá na escola já, né, registradas, esse momento importantíssimo. Não todos não têm adesão, mas assim, a gente vai atender aqueles que querem, né? Então, a família procura a gente, eu quero um momento, né, de encerramento, de formatura, e aí a gente está aí desenvolvendo. Então, professoras, nós encerramos por aqui a apresentação das imagens, certo? Não apresentamos todos os projetos, que é para deixar um gostinho de quero mais para quem está em casa, porque só lembrando que na segunda rodada vocês retornarão para apresentar o restante dos projetos que vêm sendo desenvolvidos, né? Vocês já vão estar mais familiarizadas com o nosso programa. E, além de agradecer a presença de vocês, deixar, primeiramente, a professora Luzinete faz um convite para quem está em casa, para ir conhecer e saber o que é a Escola Municipal Professora Socorro Amaral na sua essência. Lembrando, para quem está em casa, uma escola com mais de 400 alunos. 477 alunos, uma coisa impressionante. É um quantitativo de aluno, vou dizer para vocês, que me deixou impressionado. Viu? E quantos funcionários? Mais de 60. Mais de 60 funcionários. E que não tem, assim, muitas pessoas, né, da nossa cidade, do nosso município, não tem esse conhecimento. Muito bem. Do tamanho que é essa escola, a quantidade de matrículas que temos, a quantidade de funcionários que temos. Por quê? Porque é uma escola um pouquinho mais distante, né? Muito bem. Então, professor Luzinete, faz o convite para quem está em casa e convida a ser parceiro da escola também. Então, deixo aqui o convite, né? A escola está sempre aberta, a própria comunidade, né, está presente em fazer com que a cada dia a gente faça uma educação diferenciada, né, para o nosso estudante, que ele é o alvo, né, do nosso trabalho. Sem ele, o nosso trabalho não existe. Então, ser grata também. Quero aqui agradecer também àqueles que já estão lá, né, nos ajudando, os parceiros. Então, gratidão a toda a equipe que vem nos ajudando a crescer a cada dia, né? Então, sinta-se convidado a participar, a frequentar a nossa escola, a Escola Socorro Amaral. Muito bem. Agora chegou a vez. Professora Socorro, é a sua vez agora. Eu reforço nesse convite que venham conhecer nossa escola, né? Como ela funciona. É uma escola que ela cresce a cada ano. É uma escola que não deixa a desejar de nenhuma outra, né? Busca sempre melhorar, crescer, pensando sempre no estudante, né? E naquelas comunidades que lá estão, né? Então, que a comunidade, né, elas mantenham seus filhos lá na nossa escola, porque lá não deixa a desejar de nenhuma outra, né? Bem, porque às vezes os pais, eles têm uma... vamos dizer assim, ficam pulando de galho em galho. Isso não é bom, né? Os pais, eles precisam conhecer a escola, o seu andamento, o seu desenvolvimento, para permanecer com seus filhos lá. Muito bem. Onde quer que eles estejam. Porque a casa dos estudantes é a escola. Muito bem. Eles precisam estar lá para se desenvolverem, para crescerem, para ter um futuro brilhante. Que coisa boa. Então, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus possa abençoar grandemente vocês. Amém. E que vocês continuem trabalhando na mesma pegada que vocês estão vindo. E para vocês que estão em casa, esse foi mais um programa Educação em Evidência. Lembrando, nós não maquiamos nada, nós apenas apresentamos a escola na sua essência. Tem um avanço muito considerável? Tem. Precisa avançar mais? Precisa. Mas através dessas duas figuras que estão aqui, que comanda uma equipe de mais de 60 funcionários e de mais de 400 alunos, uma instituição que apresenta
modalidades: o ensino infantil, o ensino fundamental e temos a EJA ainda à noite. Então, que vocês sintam desafiados a visitar essa instituição. Uma instituição muito renomada, uma das maiores e mais representativas do nosso município. Nós acabamos de falar da Escola Municipal Professora Socorro Amaral. E que Deus possa abençoar cada um de vocês que estão em casa e até a próxima, se Deus assim nos permitir.